Boa tarde às profissionais de saúde, os dentistas que estão aqui acompanhando a votação conosco hoje, a população que nos acompanha também. Eu vou me aproveitar da discussão desse projeto de lei importante, número 5 de 2019, para me valer de um debate orçamentário e fazer aquilo que é a missão do meu mandato como vereadora nesta cidade. Fazer educação política, né? Tentar facilitar alguns temas que são complexos para a gente. Eu tenho a tese e a hipótese de que pessoas que entendem mais de política participam mais, participando mais exigem mais dos governantes e exigindo mais dos governantes a gente tem serviços públicos e políticas públicas de melhor qualidade para a população. Então vamos lá. Trata-se aqui de uma correção de uma falha administrativa, né, de um concurso prestado e equiparação salarial de profissionais que na prática trabalham tanto quanto ou mais outros que tinham uma referência salarial maior, no caso agora se equiparou para a referência 58, correto? E que tinham aí essa injustiça praticada por anos. Como é que a gente corrige isso, né? Infelizmente, o tempo trabalhado fica aí por conta do que eu gosto sempre de lembrar, do melhor de Taubaté. E o melhor de Taubaté são as nossas pessoas que fazem. Porque estes profissionais, estas profissionais, como muitos outros em vários setores, se dedicam, se doam em tempo, em energia e às vezes em recursos financeiros. Porque as condições de trabalho muitas vezes também não garantem o mínimo necessário, um papel higiênico no banheiro, um material de limpeza, e eu falo isso com conhecimento de causa, gente, porque eu ando pela cidade, porque eu entro nos equipamentos públicos. Não estou só ouvindo dizer não, porque a gente tem que ouvir todos os lados, né? E eu sei que vocês vivem isso na prática. Então, para você, população de Taubaté, que nos acompanha, que tenta entender o que é esse projeto que a gente debate hoje, é fazer justiça, tardiamente, a servidores que recebiam menos, fazendo muito pela nossa cidade. Isso de forma simplificada. Agora, do ponto de vista orçamentário, que eu vou tentar esclarecer um pouco aqui, aproveitando inclusive o debate do outro projeto que bom, nós não votamos hoje, assim como eu tentei impedir a inclusão dele na pauta. E por que bom? Porque a gente não tinha realmente as condições financeiras dispostas, garantindo aquilo que é a palavra do prefeito, né? Meu colega vereador Douglas, líder do prefeito, fazendo sempre muito bem a sua missão, seu papel de discutir e debater em defesa da administração da prefeitura, falou, se a gente não puder acreditar na palavra do prefeito, não é? E eu não acredito, nem eu, nem grande parte da população de Taubaté, porque este prefeito disse, olhando nos meus olhos, em reunião que eu tive com ele em fevereiro deste ano, que estava garantido o reajuste salarial do servidor público de Taubaté no mês de maio deste ano. E ele me falou valores, 20 milhões de reais estavam destinados do orçamento público. Eu subi a esta tribuna naquela ocasião e eu reportei isso, então está registrado na ata e nos autos da história e do plenário da Câmara de Taubaté. No entanto, como faz muitas vezes, descumprindo a sua palavra, ele não deu o reajuste. Então, a gente infelizmente não pode se calcar na palavra do prefeito desta cidade. E aí eu defendo sim um debate orçamentário, que tem tudo a ver com o meu encaminhamento de voto favorável no projeto de lei que corrige essa injustiça financeira com relação ao salário dos dentistas da nossa cidade no ESF, porque sim, é no orçamento público que a gente pode prever tudo. Eu estudo orçamento público há 10 anos e ainda sei bem pouquinho sobre ele, mas eu estudo profissionalmente, na faculdade, porque é a minha profissão, a gestão pública, estudei na USP, estudei na Universidade Federal de Santa Catarina, com especialização no orçamento público e ainda estou longe de saber tudo sobre ele, porque é complicado mesmo. Mas o que eu garanto para você aí de casa, que está tentando entender a nossa votação, a toda a classe dos dentistas deste projeto número 5 e com relação aos servidores públicos, é que se o prefeito fizesse a previsão no ano anterior, tem como prever sim, através de uma coisinha chamada planejamento, que a Prefeitura de Taubaté, infelizmente, desconhece. Fazendo a aplicação dos cálculos da inflação e da previsão do crescimento econômico do município e do país, a gente consegue sim organizar a sociedade sem deixar as pessoas comendo na nossa mão e tendo que vir pedir por coisas que são seu direito. Obrigada, presidente. Eram essas as minhas considerações. Eu venho fazer a discussão de um requerimento da sessão passada, na semana anterior, e que se trata
sobre a coleta seletiva no município de Taubaté, sobre a parceria público-privada relacionada a ela e o processo de educação ambiental. Nós temos visto aí, toda a população deve estar consciente, acompanhando também, o processo de educação ambiental muito legal, muito positivo acontecendo. Como sempre, eu gosto de ressaltar porque tem gente que fica triste com o que eu falo. Até prefeito já falou para mim assim, você só reclama, só fala quando é errado. Ele não assiste a TV Câmara, não acompanha, ou o seu Janilson não lembrou de contar essa parte para ele. Eu sempre elogio também, prefeito, quando tenho que elogiar. E aí eu ressalto que eu estou elogiando, que é para lembrarem bem bastante disso, tá? Então estou elogiando agora, nesse momento, inclusive. Processo de educação ambiental muito bonito que tem sido feito, muito bem planejado, muito preparado. Acredito que trará resultados importantes para a nossa cidade, num momento importante que vive o nosso país, sobre a consciência com relação aos recursos naturais que nós disponibilizamos, com a água, com a energia, o uso racional e inteligente para que dure por todo o tempo aí de vida o mais longe possível, né? Os recursos naturais para garantir a nossa qualidade de vida. No entanto, eu questiono neste requerimento quais são os recursos empregados na realização da educação ambiental no município, haja vista que o contrato da parceria público-privada prevê que a concessionária, a Eco Taubaté, faça esse serviço. Então, está previsto ali no contrato que a educação ambiental do município deva ser também uma atividade competente à Eco Taubaté. No entanto, a gente não vê com clareza, pela falta recorrente, e agora vem a crítica de sempre, que é a falta de transparência do poder executivo do município de Taubaté. Não sei o quê, né? Não sei por quê. Quem não deve, não teme. Então, talvez a gente não saiba o que leva a Prefeitura de Taubaté a não querer, não gostar, ir contra, inclusive na justiça, contra os meus projetos de transparência nas informações públicas. E nós não temos acesso com detalhes da execução dos serviços pela Eco Taubaté. Por consequência disso, eu, inclusive, depois de várias tentativas administrativas, fazendo requerimentos, ofícios, reuniões com a Secretaria de Serviços Públicos, inclusive, cheguei a convocar o secretário, que aqui esteve há um mês atrás, dando esclarecimentos sobre a taxa de iluminação e o serviço prestado pela PPP, a parceria público-privada, que faz a gestão do lixo e serviços públicos como limpeza, poda de árvore na nossa cidade. Ainda não temos, ainda não tivemos. Um mês depois da convocação, um mês depois do secretário admitir no microfone, nos registros desta casa, em ata, gravado pela TV Câmara, que ele de fato não cumpriu com os preceitos de transparência, não disponibilizou na internet as informações que eram devidas por lei, mas infelizmente também nós não estamos tendo da Justiça, do Ministério Público, uma resposta em defesa da transparência descumprida por parte do Poder Executivo, mesmo quando apontada, questionada por essa casa, pelos diversos vereadores. E a gente está até hoje sem o dito cujo do anexo previsto, que colocaria quais são as atividades com clareza de competência da empresa para que se possa exercer a fiscalização. Então, são essas as atividades, o cronograma de execução de tarefas da PPP, e diante deste documento, nós podemos exercer fiscalização, ir lá acompanhar, isso foi feito, isso não foi, isso está em atraso, enfim. E se a educação ambiental, inclusive prevista, está sendo realizada com recursos já repassados, cerca de 6 milhões de reais, dinheiro seu, da população de Taubaté, de você que nos acompanha, que nos assiste aqui, repassados mensalmente à empresa, e que nós não sabemos se está tendo o destino correto, se está cumprindo com gestão eficiente, que é o que toda cidade deveria ter, o que está previsto no contrato. Eram essas as minhas considerações, presidente. Obrigada.